matando a igreja e tornando a igreja mais doente. Aquilo que está arrebentando a igreja, o que vocês estão fazendo? Ocultando. E Paulo fala assim: vocês teriam que ter vergonha do que está acontecendo aí. Aliás, vocês tinham que tirar esses que estão acontecendo, essas pessoas que estão trazendo isso para a igreja, cometendo tal imoralidade, arrancar do meio da igreja. E ele continua. Algumas coisas que a gente não pode aceitar. Algumas coisas que nós não podemos compactuar. Algumas coisas que nós não podemos dar de mãos dadas. Pecado ainda continua sendo pecado. Sexo antes, agora eu vou abrir um parênteses. Sexo antes do casamento ainda é pecado. Nada mudou. Ainda é. Mas é muito difícil. Nossa, é muito complicado. Porque, olha só, não dá. Mas... Dá sim. Não é possível sim. Eu e minha esposa namoramos 8 anos. Temos de casado 10. Namoramos 8 anos. E talvez para você isso seja um escândalo. Namoramos 8 anos. E nunca tivemos uma relação sexual durante 8 anos. Para algumas pessoas eu disse, para mim isso é um testemunho. Para algumas pessoas eu disse isso, e isso causou um escândalo. Para algumas pessoas eu disse que passei 8 anos abdicado de sexo, não tive relação sexual durante o meu namoro. E isso foi um escândalo. Eu não consigo entender. Eu não consigo. As coisas estão invertidas. Não, eu preciso me separar desse estranho aí. Por quê? Não, porque ele não faz sexo. Ou aliás, ele não faz sexo com a namorada, ou com o namorado. Não, esse camarada é um estranho. Vamos deixar ele de lado. Porque isso é um escândalo. As coisas estão invertidas. As coisas se inverteram. Olha o caso da igreja de Corinto. Eles queriam abafar. Eles queriam camuflar. Eles não queriam que isso fosse exposto. Isso veio aos ouvidos de Paulo. Isso chegou aos ouvidos dele. E ele lançou essa carta, escreveu para eles e disse: ei, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Vocês tinham que ter vergonha. Vocês tinham que se envergonhar. E pelo contrário, estão passando panos quentes, como se nada tivesse acontecido. Quero falar uma coisa. Pai e mãe que encobre pecado do filho, compactua com o mesmo pecado. Vou repetir. Pai e mãe que compactua, que comunga com o pecado, sabe que o filho comete pecados, seja sexual, seja de estelionato, seja o que for, compactua, peca junto com o filho.
Você não é isento disso. Você não é isenta disso. Mas eu não posso, porque o que vão dizer? Isso seria um escândalo. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Já é um escândalo no céu. Já é um escândalo no céu. A tua vida de pecado, a tua vida contaminada, a tua imoralidade sexual já é um pecado no céu. O escândalo na terra é só uma consequência em questão de tempo. Porque eu quero falar uma coisa para você: não vai ficar em oculto. Nunca ficou. Nunca ficou. Eu não estou falando simplesmente de atos sexuais, pessoas que se relacionam sexualmente no noivado, no namoro, ou esporadicamente com pessoas. Não é isso só que eu estou falando, não. Não é só isso. Pessoas que estão até o fio de cabelo envolvido com pornografia. Ah, mas eu não me relaciono com outro. Mas está abrindo uma janela de infiltrações, de alianças com demônios terríveis. Terríveis. Imoralidade na igreja ainda é pecado. Transgressões sexuais na igreja ainda é pecado. E nunca ficou em oculto e nunca ficará. Deus ele fala, Deus ele vem dizendo, Deus vem falando. E Deus ele fala de formas inimagináveis. Deus ele vem falando de formas que é de um lado, é de outro, é por situações, é por pessoas. Deus vem falando, e se não houver o arrependimento, se não houver o recurso contrário, se não houver a volta, virá à tona sim. Virá à tona sim. Ah, mas a graça é. Vai escarnecendo da graça. Vai escarnecendo da graça. Vai pisando na graça. Vai pisando no sangue de Cristo. Uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. É a graça? É a graça. Mas há o juízo. A graça? Sim, a graça. Mas há o fogo consumidor. Ah, mas é a graça. Olha o que Paulo fala aqui no verso 1 do capítulo 6. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Eu não posso trazer a graça para mim de uma forma inútil. Sabe o que acontece com muitos cristãos? Sabe o que acontece com muitos crentes? O peso da santidade é muito alto. O peso da santidade é muito alto. E sabe, não consegue viver uma vida de santidade. Não consegue viver uma vida de retidão. Não consegue caminhar com Jesus de uma forma correta. E sabe o que acontece? Por não conseguir, meu irmão, porque, vamos lá,
Tem igreja para tudo quanto é tipo de gente, sim ou não? Tem igreja para tudo quanto é tipo de gente. Tem igreja para os fracos, tem igreja para os fortes, tem a igreja para aqueles que gostam de dinheiro, tem igreja para aqueles que... Tem igreja para tudo quanto é jeito. Mas sabe qual é o problema? E talvez você tenha esse problema aqui. Quando há o evangelho sadio, o evangelho limpo e puro, é impossível não confrontar o pecado. É impossível não ir de encontro ao pecado. E para algumas pessoas isso se torna um fardo, um peso. E sabe o que eles fazem? Eles dizem: esse evangelho é pesado demais. Esse evangelho é muito difícil. O evangelho da santidade, o evangelho da renúncia, o evangelho de andar em uma vida em retidão, esse evangelho é muito pesado. Eu não vou aguentar, eu vou para outro. Eu vou procurar uma igreja onde o evangelho seja mais fácil, onde o evangelho é a graça, é o amor. E o amor encobre multidões de pecados. Olha que maravilha, a palavra de Deus diz isso. Agora, eu pegar um versículo, tirar do texto e usar o pretexto, aí, meu irmão, aí dá. O evangelho nunca foi conforto. O evangelho nunca foi conforto. O evangelho sempre foi confronto. Sempre, sempre. Nada mudou. Nada mudou. É o mesmo. Não muda. Ah, mas o mundo mudou. Ah, a cultura mudou. Hoje nós vivemos uma outra cultura. Ah, meu irmão. Nada mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Amém. Eu mudo. Eu mudo. Ei, levar uma vida de santidade não é fácil, não. Levar uma vida em retidão não é fácil, não. É quando você tem a oportunidade de se dar bem financeiramente em alguma situação e você, não, peraí, não vou me envolver ou não vou fazer. Por quê? Porque há um juiz interior. Há um juiz interior que pondera a tua vida e diz: isso é errado, isso é certo, isso é pecado, isso é santidade, não faça isso ou faça isso. E o que nós fazemos? Abafamos esse juiz e dizemos: ele não apita mais nada na minha vida. Quem apita sou eu. Quem dá as regras da minha vida sou eu. Quem dá as normas da minha vida, quem toma conta dela sou eu. Quer dizer que Jesus morreu na cruz, te salvou e você aceitou a salvação e pronto, e acabou. Além da salvação, Ele é Senhor. Além da salvação, Ele é dono da tua vida. Como dono? É dono. Quando alguém faz uma entrega, aquela pessoa a qual você entregou é dono. Eu entreguei, Ele é meu dono. Quantos entregaram a vida para Jesus aqui? Amém. Amém. Ele é o teu dono. Ele é o dono da tua vida. Só que Ele é dono até a página B. A partir dali, não é mais dono. Há coisas que Deus Ele quer mudar em nós. Há
coisas que Deus ele quer transformar em nós. Posso dizer que Paulo se irou quando ele ficou sabendo das coisas que aconteciam na igreja de Corinto. Esse câncer, ele precisa ser arrancado do nosso meio. Esse câncer, ele precisa ser tirado do nosso meio. Ele precisa ser arrancado, essa inflamação, essa infecção, ela precisa ser arrancada do meio da igreja. Nada mudou. Nada mudou. O que Jesus ele quer? Uma igreja santa. O que Jesus ele quer? Uma igreja imaculada, com vestes brancas. E nada vai mudar, e sempre vai ser assim. Mude a cultura, mude as pessoas, mude quem for, mas dele não muda, e é dessa maneira que ele vai querer a igreja naquele grande dia. Amém. Nada vai mudar. Talvez a forma de dizer, a forma de falar do evangelho, da forma de se expressar, talvez mude. O dialeto talvez mude, mas o evangelho não muda. O evangelho não muda. Era o câncer da imoralidade, estava assolando a igreja de Corinto. E sabe o que eles faziam? Nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Vestiam aquela roupa de santo e continuavam tocando a vida, fazendo o que precisava ser feito na igreja, continuava falando o que precisava ser falado, dito. Nada está mudando, nada está fazendo efeito. Está certo. Vamos continuar dessa maneira. Vamos continuar desse jeito. Deixa eu colocar essa capa aqui e vamos continuar a viver. Era dessa forma que eles se portavam. Era desse jeito. Está vestido de uma santidade. É como nos dias de hoje, né? Eu falo para a Bruna, a gente tem duas vidas, né? A gente tem a vida aqui no dia a dia, e a gente tem a vida lá no Facebook, Instagram. A vida do dia a dia e a outra vida. Aí a gente acaba confundindo, não sabe qual que é qual, né? Então a gente vive aqui a nossa vida, nosso dia a dia, o nosso trabalho, faz as coisas que precisam ser feitas, comete os pecados que precisam ser cometidos, mas no Facebook não, lá é outra vida, lá é uma integridade, lá é uma coisa, um outro mundo. Talvez hoje diminua minhas curtidas, né? Talvez vai diminuir, mas eu não posso me calar. Eu não posso parar de dizer a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Tem preço a pagar. Não importa. Não importa. Sabe qual que era o segundo câncer dessa igreja? Eu vou falar para vocês. A falsa doutrina. A falsa doutrina. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4. 2 Coríntios, quero que vocês leiam junto comigo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4. Diz assim o texto: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo do que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. 4. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente, olha aí, daqueles que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que recebem de nós. Mudou alguma coisa, Fábio? Olha o que Paulo fala para a igreja.
Eu tenho medo disso. Porque vocês aceitam tudo. Vocês aceitam qualquer coisa que dizem para vocês, vocês aceitam. Eu tenho medo, Paulo dizendo, eu tenho medo que eles apresentem um Jesus diferente. Um Jesus diferente. Quantos estão apresentando Jesus diferente para vocês? Quantos Jesuses diferentes estão aí? Jesus teria morrido em vão? Sabe o que acontecia aqui? Vou te contar o contexto disso. Porque pega o versículo, então vamos lá para a história. Vamos lá para o texto. Sabe o que acontecia aqui? Onde Paulo ia, ele fazia igreja, né? Então foi em Roma, fez uma igreja. Foi em Colossos, fez outra. Corinto, fez outra. Então onde ele ia, pregava-se o evangelho, abria-se uma igreja, estabelecia o reino ali. E o que acontecia quando era estabelecido o reino? Pessoas se convertiam. Certo? Agregavam-se pessoas na igreja. E o que acontecia aqui na igreja de Corinto? Basicamente, as pessoas que se convertiam à igreja de Corinto eram os gregos e os judeus. Eram os gregos, filósofos, intelectuais, falavam bem, falsos mestres. E os judeus? Qual que era o problema dos gregos? Os gregos não acreditavam na ressurreição. E a base do evangelho é a ressurreição. Ok? A base do evangelho é a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Só que eles não acreditavam nisso. Como? Morreu, beleza. Morreu, ok. Só que ressuscitou, já é demais. Aí já passou, né? Morrer, beleza. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pela nossa aliança. Jesus morreu para trazermos uma nova aliança. Ok, beleza. Jesus morreu. Mas ressuscitar, aí já é demais. Aí já é acreditar em conto da carochinha. Porque os gregos não acreditavam na ressurreição. E o que acontecia? Vamos pegar metade do evangelho? Vamos pegar só a parte que ele morreu? A parte que ele ressuscitou? Vamos colocar de lado? Gente, espera aí. Ressuscitar? Jesus ia ressuscitar? Jesus ia descer do inferno, pegar a chave da morte? Ia pegar? Não. Então vamos tirar essa parte da Bíblia? Vamos continuar só com a morte? Era isso que os gregos faziam. Falsa doutrina. Falsa doutrina. Eu acredito no evangelho até aqui. Daqui para lá eu não acredito mais. Eu acredito na Bíblia até essa parte aqui. Ou eu pego alguns versículos da Bíblia e nisso eu acredito. Mas eu não acredito em coisas que a Bíblia diz que vai me confrontar, que vai parar e fazer com que eu pense e reflita a respeito das coisas externas e internas. Nisso eu não vou acreditar. Porque isso vai causar um choque na minha vida. Isso vai causar crises na minha vida. Então eu quero acreditar no evangelho light. Eu quero acreditar no evangelho que eu consiga viver, no evangelho que eu possa suportar, no evangelho que não vai me causar desconforto, no evangelho que não vai me tirar do meu lugar, que não vai fazer com que eu abandone algumas coisas na minha vida. Então até aqui eu acredito. Se o evangelho começar a mexer comigo, eu não acredito. Se o evangelho começar a me tirar do lugar onde eu
estou da minha zona de conforto, se o Evangelho começar a fazer com que eu pare com os meus pecados, disso eu não vou acreditar. Então eu separo, eu começo a pensar: isso aqui é bom, isso aqui não é bom, deixa pra lá. Isso é legal, isso é bacana, ai, louvor e adoração, ai, a graça me basta, ai, mas isso aqui eu não vou viver. Não, isso aqui eu deixo pra lá. O Evangelho é bom na sua totalidade. O Evangelho é para ser vivido na sua totalidade. Ninguém consegue chegar ao final sem viver o total do Evangelho. Ninguém muda e é transformado sem viver a totalidade do Evangelho. E o Evangelho vai causar desconforto. O Evangelho vai exigir de você uma vida santa. Mas eu consigo 3 dias, mas depois eu não consigo. Mas Ele quer, e Ele vai exigir uma totalidade. Não é hora tá bom, hora tá ruim, hora tá legal, hora não tá. Hora eu consigo 3 dias ficar, jejuar e andar em santidade, aí um mês não. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Você precisa viver a totalidade do Evangelho. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não saia ou não vá, ou não saia de um lugar onde você tem vivido ou é confrontado a viver uma vida em santidade, porque você não consegue, porque você se torna fraco. Sabe que é em Deus que você é fortalecido, é nele que você é fortalecido, é nele que você vai encontrar forças para vencer o pecado, é nele que você vai conseguir. É possível. Há meios para isso. Há modos para isso. Não pensa que para mim, para a Bruna, foi fácil viver assim. 8 anos. Tinha hora que eu saía, eu nem ia ver ela. Nem ia na casa dela. Aí ela ficava triste. Achava que eu não gostava dela. Achava que eu não amava ela. Tinha vezes que eu saía da casa dela, não sabia porquê. Vamos embora. Ia. Cheguei a pesar 50 quilos. Jejum, oração, jejum. Eu preciso me santificar, preciso buscar, eu preciso me santificar. Deus colocou um portão, que era o meu sogro, bendito sogro, benedito sogro, que nos ajudou nisso. Pai, mãe, vocês são responsáveis pela vida dos teus filhos. Você é a porta de entrada. Você permite entrar ou não entrar. Você permite o acesso ou não acessar a vida dos teus filhos. Você tem que ter o controle disso. Você tem que ter as rédeas disso. Se o teu filho cometer pecado sexual, é responsabilidade sua também. É de grande responsabilidade dos pais preservar a santidade dos filhos. O pai que oculta isso, o pai que faz vistas grossas para isso, está pecando junto. Está pecando junto.
doutrina, voltei tudo. E aí não consegue aguentar, desculpa. E aí sabe o que acontece? O fardo é pesado, a carga é difícil, porque o reino é tomado à força. E aí, vamos procurar outra coisa para fazer. Vamos procurar outra igreja. Vamos procurar um evangelho mais fácil. Vamos procurar um evangelho onde você não é confrontado. Quem sabe eu consigo. E Paulo confrontava isso arduamente. Eu tenho medo que apresente um novo Cristo para vocês. Eu tenho medo que as pessoas, os falsos doutores, os falsos profetas, os falsos pastores, apresentem um novo Cristo que não seja aquele que nós já temos apresentado. Igreja Torre Forte, Jardim Colorado, esteja com os teus ouvidos abertos, atentos para aquilo que o Espírito está dizendo a vocês. Não abandone a fé pela santidade ser difícil de conviver. Não abandone a fé porque levar uma vida santa se torna um jugo pesado. Porque qualquer outro lugar que vocês forem, o Evangelho não vai mudar. Não vai mudar. O Evangelho vai continuar sendo o mesmo. Vai ser o mesmo. E nós vemos aqui o capítulo 5, a partir do verso 17. Olhando tudo isso, Paulo, ele chama, ele convoca uma igreja para a reconciliação. Vendo uma igreja doente, vendo uma igreja enferma, assolado por esses dois cânceres, o câncer da imoralidade e da falsa doutrina. Paulo lhe faz uma convocação. A convocação para reconciliação. E aí eu fui buscar o que quer dizer reconciliação.